O jovem sonhador, Deus tinha para ele um plano especial. José acreditou em Deus. Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula e com muita saudade de vocês, crianças, porque algumas já foram para a salinha, né? Porque retornamos, né, Arthur? Que alegria estar lá na sala. Que pena que não podemos ainda se abraçar, né? Mas então fica aqui o nosso abraço, né, Arthur? Vamos dar aquele abraço bem gostoso virtual? Não, eu dou um abraço aqui no Arthur e outro aqui em vocês, assim, ó, bem gostoso, tá? E um beijo no coração de vocês, crianças. Um beijão, a tia ama muito vocês. Lembrando vocês que estamos terminando as lições da nossa revista. Na próxima aula já iniciaremos com essa nova revista. Então você, criança, que ainda não foi buscar a sua revista lá na igreja, peça para a mamãe, para o papai, para que eles possam buscar a revista para vocês, tá bom? Essas revistas são para as crianças de 7 a 8 anos. Crianças menores de 6 anos são essa apostila, tá? Com as lições para pintar. Toda a história nós contamos da onde, Arthur? Da Bíblia. Da Bíblia, isso. E hoje nós vamos terminar de contar a história de José. Isso. Então a história de hoje, ela está lá em Gênesis, capítulo 46 em diante, tá, crianças? Se você, criança que está em casa, não tem a revista, não fique triste. Toda a história que nós contamos aqui, ela está aqui na Bíblia. Peça para a mamãe, tá? Para o papai ou para o irmão, né, mais velho. Se você não sabe ler, pede para eles ir lá em Gênesis capítulo 46. Lá vai contar toda a história que nós estamos contando aqui, tá? Então, Arthur, para começar essa aula, o que precisamos? Orar. Isso mesmo, vamos orar para o Papai do Céu para que agradecer essa aula, né, Arthur? Sim. Vamos lá? Pode orar por nós? Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, Obrigado por mais esse dia. obrigada por mais esse dia. Nos abençoando. Venha nos abençoando, Nos livrando de todo mal. nos livrando de todo mal. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém! Eita, então vamos lá para a nossa lição. Na página, lição 17, na página 52. Vamos lá, porque o nosso tempo é curto. Isso mesmo. Vamos lá, crianças, prestando atenção, porque depois vem perguntas. Jacó desce ao Egito. Jacó viajou para o Egito. Ele estava com muita saudade de José, né, Arthur? De quem que ele estava com saudade? José. De José. Mas Jacó não podia andar muito depressa, porque ele já estava bem velhinho. Por que ele não podia andar bem depressa, Arthur? Que tá bem. Porque ele já estava bem velhinho. Então José mandou buscar Jacó e toda a sua família de carro. José foi ao encontro de seu pai. O encontro foi emocionante. Como foi o encontro? Emocionante. Imagine. Ele que tinha pensado que seu filho tinha sido devorado por um animal, hoje ficou sabendo que o filho dele estava vivo. Eles se abraçaram. Jacó ficou morando no Egito. Eles agora iriam ficar junto de José. Sim, nós ficamos conhecendo a história de José. Que história bonita, né? Aprendemos muita coisa, como perdoar nossos irmãos, né? Não termos inveja dos nossos irmãos, né? Dos nossos amiguinhos, né? E isso aprendemos muito com a história de José. E também ficamos sabendo que seu pai, mesmo velhinho, sentia muita saudade do seu filho. E quando ele encontrou, ele só queria abraçar e ficar perto do seu filho, né? Isso. E seus irmãos reconheceram que eles erraram, né? Isso é muito bom, né, Arthur? Reconhecer os nossos erros.
Sim, crianças, é muito importante que nós possamos reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Sim, Deus nos perdoa, os nossos amiguinhos nos perdoam, se nosso papai e nossa mamãe perdoa, desde que seja de coração, desde que você peça perdão e não peque mais, né, Arthur? Então é muito importante. Mas eu quero voltar com vocês à história de José, tá? Então nós começamos essa história este ano lá na lição número 9, né, crianças? Lá nós ficamos conhecendo, né, a vida de Abraão, que Abraão casou com Sara, vocês lembram? Lembra, Arthur? Que eles não poderiam ter filhos, porque Abraão e Sara já eram velhinhos, mas que Abraão tinha orado a Deus, né? E Deus tinha prometido a ele que ele iria ser pai de muitos filhos. Sim, aí nasceu quem? Isaac, isso mesmo. Já na lição número 10, nós também ficamos sabendo que Abraão já estava bem velhinho. Isaac já era um rapaz, ele já estava preocupado que seu filho tinha que se casar. Então ele pediu para que um servo dele, né? Abraão pediu para que um servo fosse atrás de uma noiva para o seu filho Isaac. Ele encontrou? Sim. Sim, aquele servo, ele pediu a Deus, enjoelhou, pediu a Deus para que mostrasse a ele uma boa mulher, né? Uma boa moça. Mostrou uma boa moça? Sim. Uma mulher o quê? Boa, bonita e generosa, né? Isso, uma moça bonita e generosa. Sim. E essa moça se chamava Rebeca. Isso, então Isaac se casou com Rebeca. Já lá na lição número 11, nós também ficamos sabendo que Rebeca e Isaac, né, queriam ser pais, né? E Isaac orou a Deus para que sua esposa Rebeca tivesse filhos? Sim. E Deus concedeu gêmeos. Isso. Lembram do nome deles? Você lembra? Não? Esaú e Jacó. Isso, esses eram os filhos de Isaac e Rebeca. Isaac era filho de Abraão e Sara. Já lá na lição número 12, né, nós já vimos o casamento de Jacó, né? Então, aconteceu algumas coisas lá com Esaú e Jacó. Lembra da história que, né? Jacó foi e roubou a bênção de Esaú. Esaú ficou muito magoado, ele fugiu, né? Com medo de seu irmão fazer alguma coisa para ele, algum mal, né? E nessa fugida, ele se casou com Raquel. Então, Jacó se casou com Raquel. Porque sua mãe tinha pedido, a mãe de Esaú tinha pedido para que ele fosse para a casa do seu tio, né? Lá na lição número 13, a gente já ficou sabendo a vida de José. Sim, José era filho de Jacó. E Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. Um deles se chamava José, que era filho da mulher que ele tanto amava, né? Que nós vimos lá, que era de Raquel. E ele teve José novo ou já velhinho? Já velhinho, né? Já lá na lição número 14, nós ficamos sabendo o que aconteceu com José. Lembra que Jacó pediu para que José fosse procurar seus irmãos, né? E quando seus irmãos viram ele, o que os seus irmãos começaram a fazer? Começaram a rir, porque chamavam ele de sonhador. Sim, lá vem o sonhador. Aí, o que os irmãos planejaram? Jogaram ele no poço. Isso, queria matar, mas um dos irmãos teve uma ideia. Vamos jogar ele no poço? Jogaram ele no poço e depois venderam ele para os mercadores. Isso. Mas mal sabiam os irmãos que Deus estava preparando algo para ele, né? José era fiel a Deus? Sim.
José, lá na lição número 15, nós ficamos sabendo que José virou governador do Egito. Uau! Isso, olha que Deus preparou para ele. E como os irmãos dele tirava sarro dele, porque ele era um sonhador, que ele tinha sonhado, que as feixes de trigo se dobrava para ele, tá? E tudo que ele sonhou se realizou? Sim, porque um dos sonhos foi que eles passariam fome, os irmãos lá, né? E precisavam se alimentar. Nisso, eles foram para o Egito através de alimento. E quem eles encontraram? José. E ele era governador do Egito. E os seus irmãos se dobraram para ele? Sim, do jeito que ele tinha sonhado, né? Sim. Aconteceu lá na lição 16, a gente viu tudo isso. E hoje nós vimos que na lição 17, né? Que Jacó se encontra com José. Nossa, era o que mais ele esperava, né? Isso. E na Bíblia conta toda a história, crianças. Nós não temos muito tempo para falar, mas vocês vão saber muita coisa e muita coisa muito interessante. Sim, sabia que José viveu 110 anos? Não. 110. Ele viveu tudo isso? Tudo isso. E Jacó? Morreu com 147 anos. Uau! Nossa. Quando ele encontrou seu filho, José, ele estava com 130 anos e ele morreu com 147 anos. Quanto tempo ele viveu, hein, Arthur? Nossa, a gente fica sabendo muitas coisas muito interessantes, desde que você leia, que você procure a conhecer a palavra de Deus. E é muito gostoso, crianças. Vamos lá para nossas atividades? Então, as crianças menores de 6 anos vão pintar bem bonito a lição número 17 e vai mandar para a prof. Não esqueçam de mandar para a prof, tá? Então, as crianças maiores vão pegar a sua revista na página 53 e vamos lá. Crianças, não deixam de mandar para a prof a sua foto, fazendo a atividade ou assistindo o vídeo. Eu só poderei marcar a presença e colocar moedinhas para vocês se vocês mandarem, senão não tem como, né? Então, vamos lá. Forme palavras para juntando os números e monte o versículo da lição no quadro abaixo. Então, aqui tem as palavras numeradas. Vocês vão colocar tudo neste quadradinho, tá? Descubra pelos desenhos os personagens do texto e circule. Vocês vão ver o desenho e vão procurar quem era Jacó e quem era José. Agora, copie do texto como era Jacó. Será que Jacó era novo ou era velhinho? Velhinho. O texto nos diz que Jacó estava com muita saudade de José. Responda. O que nos faz sentirmos saudade? O que nos faz? Quando estamos longe? Ou quando estamos perto? Pensa bem. Agora nós estamos vivendo uns tempos difíceis, né? E estamos sentindo saudade de muitas pessoas que já foram morar com Jesus, né? Também. Vamos lá, responda segundo o que você pensa. Se você fosse José, levaria seus irmãos para o Egito e cuidaria deles também? Sim. Eu também. Por quê? Responda aí. Eu tenho a minha resposta. Copie a frase que indica a mensagem que José dá para nós hoje. Será que o irmão ofendido deve viver isolado? Não. Devemos perdoar a quem nos ofende? Sim. O filho deve cuidar do pai apenas quando ele está velho? Não, né? Temos que cuidar dos nossos pais, amar eles, né? Até velhinhos, né? E morrer. Agora vamos lá. Uma frase bíblica eu vou dizer e vocês em casa vão repetir com o Arthur, tá bom? Para guardar em nossos corações. Para guardar nos nossos corações. Acima de tudo. Acima de tudo. Porém. Tente. Amor. Intenso. Uns para com os outros. Para os outros. 1 Pedro. 4:8. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Sozinha agora. Acima de tudo, porém,
Tende amor intenso uns para com os outros. 1 Pedro 4:8. Sim, vamos ter amor um com os outros, né? Então, crianças, aqui vai terminando a nossa aula. Eu quero agradecer vocês e dizer que estou muito feliz. Estamos tendo desafios todos os domingos, né, Arthur? À noite, na salinha. Domingo tivemos nosso primeiro desafio com premiação sobre todas as aulas que estão sendo gravadas aqui. Crianças, presta atenção na aula, na história, porque quando eu ir lá para a salinha fazer as perguntas, que você seja o primeiro a responder. Gente, quantas crianças que me surpreenderam. Davi, a Prove está muito orgulhosa de você. Meu Deus, as crianças estavam tão assim atentas que quando eu começava a fazer perguntas já vinham com a resposta. Gente, era muita criança, né? Que a gente está vendo que está assistindo a aula. E eu tô muito grata a Deus e a vocês, pais, que estão nos apoiando, nos ajudando, tá? Transmitindo a aulinha para seus filhos. Então aqui fica meu carinho no coração de cada criança. E vamos terminando a nossa aula. E até a próxima! A Bíblia conta a história de José, o jovem sonhador que confia no Deus. Tchau!